Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que estiveres a ver este vídeo, esta live, esta conversa with purpose, com propósito, em que hoje nós vamos estar aqui a falar sobre Hello Marta, estás boa? Em que hoje nós vamos estar aqui a falar sobre a base para relações positivas. Vamos estar aqui com a Marta Rodrigues, vou já aqui chamá-la. Tema básico, gosto tanto desta expressão, né? Básico, bem feito. Olá! Olá, Estás boa boa? noite. Tudo bem? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não Boa é? Que isto tarde. Eu podem começo sempre estar a assim, ouvir de gente, porque eu todo nunca lado. sei. É o horário que a pessoa estiver Exatamente. aqui. Estás É tão isso mesmo. linda! Obrigada, tudo bem, como sempre, querida Petra. Obrigada! Está tudo bem? Teu dia correu bem? Correu, foi Bom. assim um dia assim cheio, mas correu bem, correu bem. Olha, eu também, né? Acabei uma live há bocadinho com a Catarina Pois, no meu eu, perfil. eu por acaso, não bocadinho, por acaso, até foi o meu marido que me perguntou, "Então, mas a Petra está em live agora?" E eu, sim, a Petra está em Mas isto live. é assim, né? As pessoas É, a vêm Petra uma tem vez estado atrás aqui da em muitas outra. lives. É. Exato. O É, importante é, é ver voz. É o mais é importante isso. É isso para mesmo, é tanta isso live. mesmo. É isso mesmo. Olha, bem-vinda. Obrigada aqui por teres aceito o meu Obrigada. convite para Muito este nosso quadro obrigada. das nossas conversas com propósito. Nós aqui 2 vezes por mês reunimos para falar sobre algum tema relacionado Uhum. também com aquilo que nós abordamos na Purpose Academy. E apesar de Exato. relacionamentos ter sido o tema principal do mês passado, isto é um tema que ainda há aqui coisas para desmistificar, então quis também trazer este tema este mês e escrito a ti para seres aqui a nossa convidada de luxo para nos vires falar aqui sobre o básico bem feito para uma relação positiva, mas em primeiro lugar, depois como isto fica gravado, vai também para o Spotify, vai para o YouTube, eu vou pedir que tu te apresentes para ficar aqui a tua apresentação. Ok. Olha, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, que da Petra acima de tudo. Primeiro, esta live é muito especial, não é? Porque eu não me canso de dizer isto, a primeira live que eu fiz foi com a maravilhosa Petra, foi ela que me deu a mão, foi ela que me disse, bora lá, vamos fazer a primeira live. E aqui estamos nós agora na segunda, não é? Já numa perspectiva um bocadinho diferente e, portanto, Hum. é aqui um full circle moment espetacular de agora de poder estar eu a participar agora aqui numa live da tua academia. É simplesmente fantástico. Por isso, Ai, muito obrigada, minha querida Petra. Estou assim um bocadinho emocionada. Muito tão obrigada de linda. coração, primeiro do que tudo. E apresentar-me é sempre aquela pergunta maravilhosa, não é? Aquela pergunta, quando eu costumo fazer isto às pessoas em terapia, eu digo sempre que é aquela pergunta de milhões, porque eu acho que é sempre Hum. aquela pergunta que todos ficamos assim um bocadinho sem saber muito bem o que é que devemos de dizer. Mas olha, primeiro que tudo falando aqui um bocadinho da minha parte profissional. Sou psicóloga clínica, também aqui como a Petra, apesar da Petra ter aqui uma outra valência aqui do coaching. E acima de tudo, eu sinto que a minha missão todos os dias, a nível da psicologia, é ajudar pessoas a conseguirem alcançar relacionamentos mais saudáveis, lá está, mais positivos, como nós vamos falar hoje, sejam esses relacionamentos com outras pessoas, seja em casal, família, amigos, o que for, e principalmente no maior relacionamento que nós temos connosco, que é connosco mesmos. Portanto, esse é sem dúvida sempre o foco principal e o relacionamento mais importante de todos. E eu sinto muito que é isto, que é aqui a minha missão enquanto profissional, enquanto psicóloga, mas também sou muito mais do que isso, não é? Eu costumo dizer que sou uma pessoa muito apaixonada, sou uma pessoa que vivo por amor daquilo que eu faço todos os dias, trabalho com o amor todos os dias, seja o amor próprio, seja o amor pelos outros, e sou uma apaixonada pela vida, pelas pessoas e por tudo. E portanto eu sinto muito que é por isto que eu vivo, pelo amor. Sou mulher, sou esposa, sou irmã, sou tia, sou madrinha, sou prima, sou amiga, que são outros papéis maravilhosos que eu também tenho na minha vida e que eu costumo dizer sempre que são os mais importantes que eu tenho, pelo menos para mim. É aquilo que te caracteriza enquanto pessoa, não é? Exatamente, e não somos só uma coisa, somos estas coisas todas maravilhosas que nós temos na nossa vida. E deixa-me aqui uma curiosidade também sobre mim, como eu costumo dizer, também sou cantora a part-time, que é uma paixão que eu E também não uma digo. cantora linda e maravilhosa, gente, canta muito bem, já tive a oportunidade de ouvir cantar e é assim um vozeirão espetacular. É algo que eu adoro fazer. E lá está, também não abdicava de todo. Eu digo, costumo brincar muitas vezes, se alguém me tivesse que pedir aqui da psicologia e a música, eu não abdicava, arranjava a forma de juntar as duas coisas.
que agora lá Cantavas está. nas consultas. Exato, por exemplo, podia dar aqui uns mini conselhos das consultas, quem sabe. Mas sim, é também uma área que eu não abdico de todo, sem dúvida. Linda. Boa, boa. Olha, obrigada. E para quem não me conhece, posso estar aqui através do perfil da Marta. O meu Exatamente, nome é Petra Tavares. Sou, exatamente. sou psicóloga clínica, sou coach, estou aqui no papel de mentora da Purpose Academy, então fundei a Purpose Academy como uma comunidade que tem o objetivo de aproximar as pessoas de uma vida com mais propósito, uma vida mais intencional, mais conectadas com elas. Então, tudo aqui, aquilo que toca, nós vivemos uma vida realmente coerente com a nossa essência, é falado aqui dentro da Purpose Academy. Oh, querida Mayra, beijinho. É aqui falado dentro da Purpose Academy. Boa noite, Rita. Olá, boa noite. E uma das coisas que, claro, que acaba por impactar também o nosso próprio propósito, o nosso próprio caminho, o nosso processo, são os relacionamentos e as relações que nós vamos estabelecendo ao longo da nossa vida. Então, nós no mês passado estivemos aqui muito focados nesta parte dos relacionamentos, então hoje vamos estar aqui a explorar muito isto. Um dos pilares que nós abordamos muito dentro da Purpose Academy é a parte dos valores, é a parte dos ambientes, então tudo isso acaba por estar aqui muito, muito conectado. À parte de eu ser a mentora da Purpose Academy, também sou psicóloga, também sou coach, também faço 1500 coisas, tudo aquilo que os psicólogos fazem, dou consultas, mas Exatamente. não é nesta página, é na outra página, Petra Tavares, nesta aqui eu dinamizo a Purpose Academy, que é feita por mim e por todas as pessoas que fazem parte, isto só tem movimento e só tem vida, por todas as pessoas que acabam por estar aqui integradas e pronto, e 2 vezes por mês temos esta nossa conversa com propósito e hoje estamos aqui para falar sobre sentido, sobre propósito, sobre valores, sobre objetivos, mas nos relacionamentos, não é? Exato. E com isso, sim, exato. E temos aqui o nosso tema da nossa live de hoje, que é o básico bem feito para uma relação positiva. Marta, o que é isto do básico bem feito para uma relação positiva? É uma boa pergunta, porque podiam ser muitas coisas, não é? Sem E dúvida. são. Aliás, nós temos aqui imensas coisas que podemos falar, sem dúvida, hoje, porque eu acho que o básico bem feito de uma relação são tantas, tantas coisas como o conhecermos-nos um ao outro, acima de tudo. E eu acho que isto é uma das questões muito importantes, que é, em qualquer relacionamento, conhecermos-nos bem a nós, enquanto pessoas e enquanto seres humanos que nós somos, conhecermos aquilo que queremos, aquilo que somos, aquilo que não queremos, quais são os nossos limites, tal e qual como estava a dizer, qual é que é o nosso propósito, quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos. Isto eu acho que é o básico bem feito de qualquer relação, que é começar logo connosco e depois a saber exatamente a mesma coisa com a pessoa que está connosco em relação. E quando nós vamos falar aqui as duas em relações, não é? Nós estamos a falar nas relações na generalidade, pode ser as familiares, das amizades, mas também há aqui alturas que vamos focar um bocadinho mais nas amorosas, sim, vamos acabar aqui por focar um bocadinho mais. E portanto, o básico bem feito, eu acho que sem dúvida é isto, que é nós conhecermos-nos bem a nós e nós conhecermos-nos bem ao outro. E depois, lá está, podemos falar de tantas outras coisas, como a comunicação. Eu farto-me de dizer isto, qualquer uma de nós que trabalha, e qualquer um de nós que trabalha nesta área, nós dizemos tantas vezes isto, que é comunicação é base, comunicação é tudo. E portanto, a comunicação, sem dúvida, que também é um básico muito importante e que não é fácil ser bem feito, mas podemos lá chegar. É uma competência que precisa de ser desenvolvida, não é? Nós não nascemos com o dom da comunicação, nós vamos aprendendo a comunicar. Às vezes nós comunicamos de uma maneira até errada, e quando eu digo comunicar de uma maneira errada, não é que nós falamos mal, não tem nada a ver com a nossa dicção nem com as nossas palavras. Exatamente. Tem a ver com a nossa forma de nos expressarmos, de dizermos ao outro quais são as nossas necessidades, o que é que nós esperamos também dele. Às vezes esta comunicação tem tantas interferências que acaba por afetar depois a relação, não é? Sem dúvida. E lá está, eu estava a dizer, não é que nós falemos mal, não é que nós não falamos mal, mas às vezes não comunicamos, se calhar, da forma mais correta ou não comunicamos, se calhar, da forma mais empática para com o outro e para com nós mesmos também. Eu acho que muitas vezes a questão está aqui, não é? E tal como estavas a dizer, é uma habilidade que nós temos desde pequeninos e que nós desde pequeninos aprendemos a comunicar. Eu acho que é uma aprendizagem para a vida toda. Portanto, é um desafio tão grande, eu acho. É mesmo. E vamos aqui voltar um bocadinho a cassete atrás, quando estavas a falar sobre a importância de nos conhecermos e de conhecermos ao outro. E quando nós estávamos aqui a falar sobre esta live e estávamos aqui a discutir o que é o básico bem feito, o que é o básico bem feito, nós encontramos aqui esta parte da bagagem emocional que cada pessoa carrega, que a bagagem que cada pessoa traz consigo, e que o que eu sinto é que muitas vezes hoje em dia nós não investimos o tempo suficiente em conhecer a bagagem do outro.
e parece que é tudo muito rápido, parece que é um amor muito rápido, parece que as relações começam muito rápido e não se investe tempo em conhecer efetivamente o outro, em conhecer realmente a pessoa. Nós conhecemos de uma maneira bem superficial, mas aquelas camadas mais profundas da cebola parece que não se conhece Exato. assim tão bem, não é? Sim, lá está. É assim, obviamente que não podemos falar por todos os relacionamentos, obviamente Sim. cada relacionamento Uhum. diferente, mas tal como a Petra estava a dizer, eu acho que hoje em dia cada vez nós focamos nos calhar um bocadinho mais naquela atração inicial, na forma como nós nos sentimos com a outra pessoa e que está tudo ótimo para certos tipos de relacionamentos que nós podemos querer ter, mas nós queremos ter um relacionamento mais prolongado, mais duradouro, com maior compromisso, nós sabemos que é importante ir ao resto das camadas da cebola, tal e qual como tu estavas a dizer. E por muito que demore o seu tempo, é importante nós fazermos este trabalho. E lá está, claro que é importante conhecermos bem a pessoa antes de nós entrarmos em relação, mas óbvio que há muita coisa que nós vamos a Há coisas que fazer só nem vais em relação. descobrir, né? Acho que tu vais Sem descobrindo dúvida. a pessoa, tipo, até Exato. estarem juntas, não é? Ou até viverem, se foram felizes para sempre, não é? Tu Exato. vais sempre ali descascando as camadas, descascando as camadas. Sem dúvida. Mas acho que é importante haver esta curiosidade Sim. e, epá, tipo aquela pergunta que as crianças fazem numa determinada idade, do Sim. porquê. Mas Mas não de um porquê? Exato. porquê para julgar, mas de um porquê que eu sou curioso relativamente àquela pessoa que está ali à minha frente, porque é que aquela pessoa age de determinada forma, porque é que aquela pessoa tem determinados gostos, porque é que ela tem determinados objetivos. Eu não sei, eu sinto que hoje em dia, pá, até mesmo no contexto onde eu estou e no meio onde eu estou numa idade em que há muitas pessoas que casam, só que da mesma forma que casam, muitas descasam. Sim. E no meio ainda tenho muitas pessoas que casam, sei que hoje em dia às vezes há pessoas que não é preciso casar, pronto. No meu meio eu tenho muitas pessoas que casam, mas ao mesmo Exato. tempo também tenho muitas pessoas que às vezes desistem dos relacionamentos de uma maneira tão rápida quanto os começam, porque eu acho que falta esta paciência para fazer aquilo que não é assim tão divertido, não é? E lá está. E não é fácil, e como eu costumo dizer muitas vezes, ao início pode não ser muito bonito, mas efetivamente o fim é sempre bonito quando nós dedicamos-nos a trabalhar aqueles relacionamentos, porque eu acho que lá está, nós estamos hoje em dia se calhar um bocadinho mais à procura das coisas que resultem logo bem, que nos façam sentir logo bem, e os relacionamentos são uma construção. Aliás, era o que estavas a dizer, nós vamos conhecer a pessoa até ao último dia que nós quisermos continuar a cruzarmos-nos com aquela pessoa, igual como connosco mesmos. Se nós passamos uma vida inteira a conhecermos-nos a nós mesmos, claro que há a pessoa que está à nossa frente ou ao nosso lado, nós também vamos passar o tempo todo a conhecer coisas novas, porque se nós próprios vamos mudando, o outro também. E, portanto, é sempre um conhecimento que está sempre, sempre, sempre a acontecer e que é muito, muito importante que lá está, que nós tenhamos essa curiosidade, tal e qual como tu estavas a dizer, esse interesse. E até é bom para a outra pessoa que está connosco sentir esse interesse, não é? Quem é que não gosta de sentir que a pessoa com quem nós estamos, seja uma amiga, seja um amigo, um familiar, alguém com quem nós temos uma relação amorosa, quem é que não gosta de perceber que a outra pessoa está curiosa em relação a nós, em relação àquilo que nós somos, em relação àquilo que nós gostamos, que nós queremos? Eu acho que qualquer pessoa gosta, não é, que isto aconteça numa relação. E, portanto, para além das vantagens enormes que tem em construir aqui uma base sólida para qualquer relacionamento, é também aquilo que mostra ao outro, ok? Eu tenho interesse em conhecer-te, eu quero te conhecer melhor e quero conhecer quem é que tu verdadeiramente és. E eu acho que é sempre. Não, interessante. E sabes que quando a minha opinião, mas quando as pessoas investem tempo nesse ponto, a relação vai para outro nível. Totalmente. Totalmente. Esquece, tipo, Sem vai para dúvida. outro nível, porque tu passas ali, tipo, aquela parte obscura que às vezes é conhecer lados da pessoa que se calhar tu não conhecias. Exato. E nós, por exemplo, nós quando estávamos a falar às vezes sobre certos comportamentos que a pessoa tem, que se calhar não são assim tão aceitáveis. Com isso não quero dizer que às vezes, vou dar um exemplo que até dei da outra vez, que é às vezes um casal e uma pessoa reage muito mal diante de certos estímulos. E em Exato. vez do outro, tipo, julgar e dizer, tu não devias reagir assim, tu não devias reagir assado, mas perguntar, olha, mas porquê que tu tens tendência a reagir assim? E quando tu vais ver, a pessoa reage assim porque teve um determinado contexto familiar na infância, na adolescência, que fez com que ela reagisse assim diante de certos estímulos. Exato. E quando não existe este julgamento, mas existe esta compreensão e os dois se sentam para realmente compreenderem porque é que a outra pessoa é assim, porque é que ela reage desta forma, a forma dela pensar, a maneira como ela vê o mundo, assim, um nível mais profundo, a relação vai para outro patamar, não é? Totalmente.
E lá está, e às vezes o complicado, e eu sinto que eu acho que é aqui que estavas a dizer, não é? Que às vezes os relacionamentos acabam assim, e principalmente os casamentos, nós assistimos a uma taxa de divórcios enorme em Portugal, e lá está, eu acho que muitos dos relacionamentos, às vezes o que acontece é um bocadinho isto, que é quando nós chegamos a estes momentos de sombra, por assim dizer, quando nós chegamos a estes momentos mais difíceis de não estou a perceber nada do que é que está a acontecer, não estou a conseguir chegar ao outro, não estou feliz, nestes últimos dias têm sido super difíceis, nós hoje temos tendência a congelar e acabar por nos afastar um bocadinho. E aquilo que nós sabemos é que muitas das vezes, obviamente dependendo dos contextos, não estamos aqui a falar obviamente em contextos nem tóxicos, nem abusivos, obviamente, mas em contextos normais, é aqui nestes momentos de sombra é que sem dúvida que o casal se pode unir, sem dúvida. Que é, eu não vou congelar nem afastar, vou mas é aproximar de ti com calma e perceber o que é que se pode estar aqui a passar. E sem dúvida que é aqui que nós aprendemos imenso sobre o outro. Aquilo que estavas a dizer, a bagagem emocional que nós todos trazemos, não é? Esta coisa fantástica da mochilinha que cada um de nós traz. E agora bora juntar mochilas e ver o que é que está aqui dentro. É importante fazer... Olha, estava aqui a lembrar de uma coisa. Por exemplo, quando nós vamos nos aviões, não é? Quando nós entramos na zona da segurança, eles obrigam-nos muitas das vezes a ver, não, todas as vezes a ver o que é que nós levamos dentro da mochila, não é? Estava-me a lembrar disto. Porque é que nós não fazemos isto nas nossas relações? E fazer exatamente a mesma coisa, que é quando esta pessoa entra na nossa vida, darmos tempo, porque vamos falar a sério, ninguém gosta daquela parte de passar a segurança do aeroporto. É um bocadinho chato. E tal como nas relações, ok, se calhar demora um bocadinho de tempo, se calhar não é a parte mais divertida logo assim à partida, mas também é importante que haja esta passagem de segurança, deixarmos-nos ver a raio-x a nossa bagagem, vermos o que é que trazemos, para também sabermos o que é que podemos contar com aquilo que está do outro lado. E se a pessoa ao início, se calhar não conseguir abrir a mala completamente, está tudo bem. Também pode ter aqui algumas razões para não querer fazer. E também respeitarmos o seu timing, mas não desistirmos por causa desta questão. Eu acho que é muito isto. Sim. Agora tocaste num ponto muito importante, porque a pessoa quer ir logo para o destino, né? Mas não quer passar ali pela parte que pode ser mais desafiante, mas que pode salvar. Porque às vezes nós podemos ter algo na nossa bagagem que nós nem sequer sabíamos. Sim. E que pode salvar também a nós e pode salvar a relação, porque existe esse conhecimento de nós e esse conhecimento do outro. Porque estavas a falar e estava a pensar que às vezes nós nem nos conseguimos apresentar ao outro e dizer quem somos nós, porque nós nem sequer sabemos quem nós somos. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, eu estava a dizer esta questão do outro, mas tal e qual como eu estava a dizer no início, não é? Que dá para dizer que isto muitas vezes acontece connosco. Nós nem sabemos quem é que nós somos, o que é que nós queremos. E também algo que nós conseguimos verificar bastante é quando nós não sabemos quem é que somos, o que é que nós queremos, o que é que nós queremos aceitar e o que é que nós não queremos, nós sabemos que isto infelizmente depois passa para a relação e leva-nos a relações muito mais insatisfatórias. Porque muitas vezes não estamos de todo alinhados com a pessoa que está do outro lado. Não temos a mesma frequência. De todo. Criam expectativas que depois não vão, lá está, muitas das vezes, bater com a realidade e por isso vamos nos poupar a todos um bocadinho este sofrimento e vamos passar mais tempo nesta fase de nos conhecermos um ao outro. Sem dúvida que pode ajudar muito. Sem dúvida. Essa analogia que tu falaste agora ficou aqui mesmo na minha cabeça. Tu nos imaginas tipo uma mala, não é? Que tu abres a mala e tu tens lá dentro literalmente quem eu sou, ou seja, quem é a pessoa. Tens as outras partes, que é a parte dos valores. Exato. Também é uma parte que muitas vezes nós não investimos tempo suficiente a perceber o que é importante para aquela pessoa. Sem dúvida. Quais são as prioridades daquela pessoa. E quando eu não sei quais são os valores prioritários daquela pessoa e eu nem sei quais são os meus, isto vai andar para aqui uma salganhada toda, porque eu vou estar a abrir mão de coisas que são importantes para mim, eu vou estar a fazer com que o outro abra mão de coisas que são importantes para ele. Vai sempre haver aqui alguém que está insatisfeito e isto depois acaba por trazer também problemas na relação, porque nós nem sequer temos consciência, ou então não queremos assumir aquilo que é realmente importante para nós, ou não queremos sequer reconhecer aquilo que também é importante para o outro, não é? Sem dúvida. E, por exemplo, muitas das vezes quando eu estou em terapia, quando eu falo sobre isto com as pessoas, eu faço muito este desafio de, ok, as pessoas não sabem muitas das coisas que são os valores que lá está, que acabam por se reger na vida dela, não sabem quais é que são os seus próprios valores. E muitas vezes nós vamos a ver, e na própria relação, a pessoa também não faz ideia quais é que são os valores do outro. E então eu muitas vezes dou por mim, lá está, a desafiar a pessoa a fazer este exercício em casa, e muitas vezes é assim, olha, mas se tiveres alguém contigo, se tiveres uma relação mais significativa que tu tenhas na tua vida, experimenta fazer este exercício em conjunto, de alguma forma. Para quê? Para tentarmos perceber isto, porque muitas vezes as pessoas
imagina, se não têm noção dos seus próprios valores, claro que também não têm a mínima noção dos valores da Dos outra outros. pessoa, não é? E por isso, primeiro faz esta análise contigo, e eu posso dizer já que eu nunca conheci ninguém que não adore fazer o exercício dos valores, porque eu acho que é uma coisa que nós não fazemos É um ideia. autoconhecimento brutal que nós ganhamos, não Exatamente, é? sem dúvida, que é, nós não fazemos ideia o importante que é este exercício. São os nossos valores base, são aquilo que nos constitui. Eu acho que é sem dúvida aquilo com que nós acabamos por reger a nossa vida, mesmo de forma inconsciente, e depois quando nós estamos conscientes é tipo, ok, agora já consegui perceber. E este exercício é excelente para perceber se o casal, por exemplo, está ou não alinhado. E uma coisa muito importante é, não têm que ser valores iguais. São coisas Uhum. diferentes, mas convém que estejam minimamente alinhados, sem dúvida. Exatamente, porque imagina que uma pessoa valoriza muito a parte da estabilidade e da segurança e a outra valoriza muito a parte da Da aventura, da aventura, da descoberta e da liberdade. liberdade. Então, um quer ficar em Exatamente. casa e quer ser aquela pessoa que fica em casa, que as pesquisas em casa, nunca Exato. sai muito. E a outra pessoa tem o sonho, ou tem o valor muito gritante dentro dela de ser uma pessoa aventureira. E quer dizer que uma está errada e a outra está certa? Não, só que Não, de todo. e depois há aqui uma coisa muito importante que é há valores que dá para negociar, há outros que não dá para negociar, Exatamente. não E é? isso lá está, querida Petra, eu aqui até vou remeter um bocadinho mais para ti, porque para mim tu és a mestra aqui dos valores, do propósito e dos objetivos. E sem dúvida, também se diz exatamente a mesma coisa, que é, há valores que, ok, são negociáveis e para além de negociáveis, eu acho que mesmo que, ok, a pessoa não tenha aquele valor exatamente igual, mesmo que tu sejas aventureira e eu seja mais de segurança e de estar por casa e etc. Ok, nós conseguimos encontrar aqui um balanço e isto é Uhum. maravilhoso, mas há valores que são inegociáveis, que da Petra, sem dúvida. E lá está, se calhar para elucidarmos também um bocadinho as pessoas, consegues-nos dar assim uns exemplos de quais é que são os valores assim mais inegociáveis? Tu achas que Olha, sabes uma relação então. aquele que eu penso e que me vem logo à cabeça que pode ser aqui um valor eh, que pode ser que pode ser aqui um ponto de ruptura é quando uma pessoa valoriza muito a questão dos filhos e outra pessoa O não. valor da E família, isso, não é? para mim, o valor da família é assim algo que é muito importante, é uma coisa que se deve analisar, tipo, logo ali a priori, porque realmente é uma coisa incompatível, não é? Porque é como tu estás a dizer, pode haver valores que se encontram ali um meio termo. Opa, eu sou muito aventureira e o meu marido é mais é a pessoa que está comigo, a minha companheira é mais de estar em casa. Ok, se calhar ela vai alinhar uma vez por mês, nós íamos de vez em quando fazer assim uma craziness, alguma coisa Exato. assim, e dá ali para compatibilizar. Agora há coisas que é muito incompatível, que é a pessoa quer viver no país não sei quando, se eu quero viver aqui, ou seja, esta questão da liberdade ou da exploração, não é? Ou seja, há coisas que há valores que pressupõem aqui comportamentos que acabam por ser dispares. Ou Exato. então a pessoa que tem muito o valor do trabalho, Muito que bem. valoriza muito o trabalho, e a outra pessoa que Exatamente. valoriza muito a família. Quer dizer que não existe conciliação. Depende. Depende do que é que representa para uma, depende do que é que representa para a outra. E pode Exatamente. haver aqui coisas que realmente não se conectam, mas epá, e eu acho que aqui é muito importante haver flexibilidade, sim, mas que é B. Sem Porque senão dúvida. nós acabamos por nos anular a nós em Exatamente. prol de alguém, É em isso. prol do outro. Posso dizer, os meus valores inegociáveis para mim é verdade, transparência, família, isto nem se fala, tipo, não vale a pena. A família Exato. é um valor inegociável para mim, a minha fé, a minha espiritualidade é um valor inegociável para mim. Isto é uma coisa que é inegociável. Eu, por exemplo, eu Exato. sou cristã de base, eu pratico a minha fé. Gente, eu só aceito uma pessoa que tenha a mesma fé do que eu, não desprezando outras pessoas, mas eu sei o quão isso é importante para mim. Lá E está. eu sei o que é que eu quero para mim, o que é que eu quero transmitir até aos meus filhos. Então, Exatamente. isso quer dizer que as outras pessoas são erradas? Não, de todo. Mas é aquilo que eu quero para mim, porque para mim é um valor inegociável. Então é aquelas coisas que tu vês que, epá, que não bate, que não vai bater, que é incompatível. Não é? É como se nós estivéssemos a falar línguas diferentes. Eu estou a falar chinês, ele está a falar português, então nos Claro, vamos entender. claro Eu não que quero sim. andar com Google Tradutor para o resto da minha vida, não é Claro que pessoal. sim. Exato. Então, é tu conseguires reconhecer o Claro. que é que para mim é inegociável e o que é que eu estou disposto a ceder, o que é que eu não estou disposto a ceder. É importante haver flexibilidade, mas há coisas que não são flexíveis. Então isto vai ser depois é muito pessoal, vai muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que é o trabalho e dizem, tens que respeitar que o meu valor principal é o trabalho e é o dinheiro e está tudo certo, Está tudo ok? ok. E está tudo certo. O importante é haver aqui esta comunicação,
não é? E este alinhamento, não é? E estavas a dizer uma coisa tão importante que é, por exemplo, estavas a falar aqui da espiritualidade e da fé, não é? Que é aquilo que tu dizes, eu sei que quero uma pessoa que também partilhe estes valores comigo. Exato. Quer dizer que as outras pessoas estão erradas? Não, claro que não, cada pessoa tem todo o direito de ser exatamente aquilo que é e não há nada mais maravilhoso do que isso. Mas não significa que é a pessoa que tu queres e que é certa para te acompanhar na tua viagem, não é? E por isso, e está tudo bem. E lá está, isto só demonstra que tu agora, pegando um bocadinho também no teu exemplo, tens aqui o trabalho de casa muito bem feito, não é? De saber o que é que tu queres, do que é que tu estás à procura e sem dúvida, minha querida Petra, e acredito que já tenha acontecido, que te tenha poupado de muito sofrimento da tua vida. Imagina que, e eu costumo brincar muito com isto, que é, quando nós vamos aos dates, não é? Nós não estamos aqui a querer dizer para vocês logo no primeiro date chegarem a pé da pessoa e Como checklist. vamos nos sentar. Deixa-me aqui ver. Exato, e vamos ver aqui um exercício de compatibilidade de valores. Claro que nós não estamos a dizer isto, não é? Mas ao ter esta consciência e fazer as perguntas certas, não é? Por exemplo, a Petra não precisa de lá chegar e dizer, olha, um dos meus valores é a fé e a espiritualidade, portanto, se não tiveres este valor, adeus, vamos ficar por aqui e nem continuamos aqui o date. Nada disso, mas se a Petra já tiver isto dentro dela e chegar ao pé de alguém e começar a questionar, olha, por acaso, para ti, a espiritualidade, a fé, é uma coisa que é importante para ti na tua vida, é algo que tens presente. Se a pessoa começar logo a dar a entender que até não, ou que não é algo que é muito importante para ela, ou que não é de tudo, ou tem uma opinião muito contrária à tua, não quer dizer que lá está, que as coisas tenham que terminar logo ali, mas tu começas logo aqui a ficar com luz de, ok, se calhar então isto é algo que eu tenho que vir a explorar para perceber se me faz sentido ou não continuar com esta pessoa. E às vezes isto são pequenos pormenores que nós achamos que, ok, mas não interessa, não é? Ok, esta pessoa não me interessa muito, mas eu estou a gostar tanto da vibe desta pessoa, estou a gostar tanto de estar com ela, que vamos seguir em frente na mesma. É tão importante ter este trabalho de casa feito, aquilo que a Petra acabou de dizer. E vai-nos poupar muito. Poupa-te, porque lá está, tu podes até ir com o flow se for uma coisa que não é negociável para ti, se não for daqueles valores base, não é? Do género, Exatamente. Para mim não é assim tão importante. Ok, está tudo bem se tu quiseres viver em Portugal ou quiseres viver no outro lado do mundo, tipo easy going, ou se calhar, eu não queria assim tanto, mas por esta relação, por ter estes outros valores que também são importantes, por ter aqui estas outras compatibilidades, eu até consigo ceder nesse aspecto. Mas há coisas que se tu fores ignorando, tu no fundo tu sabes que é importante para ti. Mas se tu fores ignorando, tu vais ficar à frente e depois acontece que passam anos ou passam meses e tu não estou feliz, não estou realizado, não estou pleno, não estou bem nesta relação. E não é que tu tenhas um problema, é que os teus valores não estão presentes na tua vida, não estão presentes naquele relacionamento. E isso acaba por afetar. Quando nós não vivemos de acordo com os nossos valores, isso adoece-nos. E nós muitas vezes nem sabemos porquê. Era isso que eu ia dizer, não é? E muitas vezes há pessoas que lá está, que andam tristes e que andam cansadas e que sentem que a vida, lá está, não está a ter aqui muito sentido, que não percebem muito o que é que está a passar com elas, mas não se sentem bem e muitas das vezes, se calhar, não têm bem a noção do que é que está a acontecer, não é? E às vezes pode ser uma coisa tão básica, como nós estávamos a dizer no início, mas que de básico tem pouco, não é? Como nós costumamos retratar aqui o básico, que é esta questão de, se calhar, não estamos a viver de acordo com os nossos valores. Se calhar estamos numa relação em que nós sabemos que estamos a ir contra os nossos próprios valores para tentar seguir aquela relação com aquela pessoa. E às vezes nós temos esta consciência, mas vamos pondo isto tão debaixo do tapete, por assim dizer, que chega aqui a uma altura, mais tempos mais tarde, e depois, ok, está aqui este problema, às vezes isto acontece, nós já temos uma família construída, já temos tanta coisa construída entre nós, já juntámos as nossas famílias, já criámos laços gigantes entre nós, e agora é que eu me apercebi que efetivamente nós não estamos de todo conectados com os nossos valores, e isto é muito difícil. E se, meus amores, há alguma forma de nós nos conseguimos poupar algum sofrimento, claro que é aquilo que nós queremos. Sim, sim. Agora lembraste-me, até no outro dia estava a falar com uma cliente minha e que estávamos a falar sobre esta questão, o que às vezes se chama de dedo podre, sabes? Tu estás a escolher pessoas, depois no final, no caso ela está à procura de um compromisso sério, mas ela diz que está constantemente a atrair pessoas que não querem um compromisso sério. E que eu fui ali observando, também ainda estamos muito no início do processo e pode realmente haver aqui um padrão e alguma crença que esteja mais enraizada que está a fazer ter este tipo de comportamentos. Mas o que eu comecei a identificar é que ela tem sempre sinais que aquelas pessoas não correspondem àquilo que ela está à espera, mas ela vai ignorando. Na esperança de mudar aquela pessoa. Gente, nós não vamos mudar ninguém. Uma das crenças estão todas enraizadas que nós temos. Nas relações românticas é uma coisa por mais que é. Não, aquela pessoa por amor vai mudar.
Não, Não aquela vai. pessoa não vai mudar. E se ela mudar é por ela E mesma. tem que ser por ela, E tem que ser não por é? ela. Lá Da mesma está. forma Isso que eu mudar. tenho que mudar por mim, não é? Isto não Exatamente. quer dizer que eu não vá ceder assim a algumas Claro, coisinhas e tudo claro que mais, sim. coisas básicas, Claro mas que a sim. minha identidade, aquilo que me caracteriza, quem eu sou, tem que mudar por mim, porque senão vou andar com uma Exatamente. bola de ioiô. Hoje eu mudo umas coisas Claro. por causa de um, amanhã mudo umas coisas por causa do outro, nada disso. Sim. Então, se nós soubermos o que é que nós queremos, quais são os nossos objetivos, não é? Exato. Quais são os nossos valores, nós sabemos isso a priori, nós vamos conseguir ali fazer um filtro. Quem isto corresponde àquilo que eu estou à procura, até porque há fases da nossa vida em que nós estamos à procura de uma coisa e há fases da nossa vida em que nós estamos à procura de outra. E está Sem tudo certo. dúvida. Desde que tu saibas o que é que tu estás à procura e o que é que tu queres Exato. e tu consigas ajustar as tuas expectativas relativamente a isso. Não é? Sem dúvida. E lá está, tu trouxeste aqui um exemplo tão maravilhoso que muitas das pessoas, acredito que até quem nos esteja a ouvir e de tantas pessoas que passam pela nossa vida, que muitas vezes nós ouvimos isto, que é, eu parece que só atrai aquela pessoa que não é certa, que não está alinhada com os nossos valores, comigo, que chega à conclusão que depois não faz sentido, que eu quero uma coisa séria, mas depois aquela pessoa não quer esta relação tão séria. Uma questão tão simples, lá está, mais uma vez que simples, não tem nada como a Petra acabou de dizer, que é, esta pessoa chegou à conclusão que, apesar dela perceber os sinais todos, ouvir que a pessoa não queria algo de sério, ela achava dentro dela, tem esta crença provavelmente que foi implantada nela alguns na vida dela e que foi sendo reforçada de certeza, de que eu posso e consigo mudar os outros por amor, ou numa relação, e isto às vezes pode ter a ver com aquilo que nós crescemos, os contextos que nós crescemos, os contextos de relações que nós crescemos, com ideias que nos foram transmitindo. E por isso é que é tão importante fazer terapia, por exemplo, não é? E trabalhar assim tudo estas questões connosco, que é crenças que depois fazem-nos sofrer imenso, sem dúvida. Exatamente. E outro ponto aqui, além da bagagem, além dos valores, é a parte dos objetivos, que nós Sim, também, quando estávamos a falar, também é mega importante. Porque exato. também às vezes acontece que quando entramos numa relação, nós acabamos até por nos esquecer dos nossos próprios objetivos e de nos colocarmos de lado. E acontece muito, tu perguntas a um parceiro ou uma parceira quais são os objetivos pessoais do outro e ele não sabe, ela não sabe. Sim, Ah, muito mesmo. esta Sim. E lá parte está, também acaba por estar desalinhada. sem dúvida. E imagina, está tudo bem não sabermos, está tudo certo. Mas é importante que nós tomemos consciência que eu não sei, então vou trabalhar para perceber, vou trabalhar para saber. E lá está, e até podemos tentar ajudar outra pessoa, se nos fizer sentido, a fazer este exercício. Por exemplo, e eu aqui posso dar o meu exemplo, por exemplo, da minha relação pessoal, porque lá está, nós somos mais psicólogos, também somos Sim. pessoas. Lá está, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou muito conectada com estas questões, sempre me lembro desde mais pequena ter estes objetivos, principalmente aqueles objetivos super clichês ao final do ano, dos objetivos para o ano e etc. Mas sempre me lembro de ser uma pessoa muito orientada para objetivos e etc. E, por exemplo, tenho alguém ao meu lado que, ok, que vai vivendo a vida um bocadinho lá mais com o flow, vai vendo aqui, sabe quais são os grandes sonhos, obviamente, mas que se calhar não tem objetivos tão específicos e tão trabalhados. E lá está, a mim, que sou uma pessoa que tem objetivos mais específicos, claro que a mim, pronto, eu fico assim um bocadinho, ok, como assim é que não tens objetivos, não é? Lá está, a nossa visão de olhar para o outro, não é o outro, é a forma como nós olhamos para o outro, Exato. mas sair deste ponto de julgamento que não nos leva a lado nenhum e perceber, ok, não percebes muito bem quais é que são os teus objetivos, mas gostavas de saber e tentar ajudar a outra pessoa. E há tantas formas como nós podemos conseguir ajudar a outra pessoa e tentar perceber com ela o que é que lhe faz sentido. E sem dúvida que pode mudar muito a vida da outra pessoa, perceber também o que é que ela quer. E pode, sem dúvida, ajudá-la muito. E eu acho que isto é uma questão que podemos nos tentar ajudar uns aos outros, seja qual for a relação que nós tivermos, também encontrar aqui os nossos objetivos, se for o caso. E disseste agora uma coisa muito importante, que é ajudar-nos uns aos outros, porque às vezes tu sabendo o sonho da pessoa, o objetivo ou o sonho da pessoa que está ao teu lado, tu podes ajudá-la. E Exatamente. lá está, tudo isto é para evitar um desgaste, Sim. é para evitar alguma coisa que possa não ser tão positiva. E quando eu posso ter alguém ao meu lado que nem sequer está a considerar os seus objetivos, pode ficar frustrado, pode ficar frustrada. E a verdade é que nós estamos numa relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação de amizade, seja uma relação familiar, estamos ali para estarmos bem, mas também porque queremos ver o outro bem, não é? Claro. Se é uma Sim. relação positiva e tudo mais, nós queremos ver o outro bem. Então, quanto mais em sintonia, gente, imagina uma dança perfeita, claro que não há relacionamentos Exato. perfeitos, mas imagina uma dança perfeita
perfeita na minha cabeça quando tu sabes os valores e sabes a bagagem emocional e sabes os objetivos da outra pessoa e comunicas e as coisas fluem. Porque às vezes tu conhecendo bem o outro, tu às vezes consegues perceber coisas no outro que ele próprio ainda nem percebeu em si. Eu tenho Totalmente, sem Tem dúvida. amigas minhas, agora até fugindo aqui à parte amorosa, né? Que é Exato. um tema que estamos aqui a tocar muito e que era o principal aqui da live. Mas eu tenho amigas minhas que às vezes percebem que eu estou mal e eu ainda não percebi que eu estou mal. Exatamente. Lá está. Porque elas conhecem. Exatamente. E conhecem-te verdadeiramente, não é? Exatamente. Porque investiram tempo. Não é só aquela amizade tipo superficial. Investiram tempo em conhecer-me, em conhecer o meu background, em conhecer como é que eu cresci, em conhecer a minha educação, em conhecer os meus monstros, em conhecer as minhas reações. Às vezes em dizer-me, Petra, eu reparo que tu reages sempre assim da mesma forma quando acontece isto e aquilo. Já reparaste? Ou seja, é isto aqui. Traz muita riqueza a um relacionamento e acaba por trazer aqui uma dança mega conectada e uma dança perfeita. Não. E lá está, e vamos ser sinceros, nem sempre é uma dança bonita, e nem sempre é uma Não. dança super sintonizada e vai haver pés a pisar em pés e está tudo certo. Faz parte da dança e faz parte da aprendizagem. Mas sem dúvida que é uma dança que vale sempre a pena ser dançada se a relação for. Estavas a dar um exemplo tão fantástico que agora se calhar estamos aqui um bocadinho mais focadas na questão dos relacionamentos amorosos, mas lá está, amizades, sem dúvida. É maravilhoso. E agora perguntando a ti, não é? Quão maravilhoso é tu tens uma amiga que se chega ao pé de ti, tu não precisas de dizer nada e se calhar basta olhar para a tua cara e perceber, Petra, tu não estás bem. E tu até querias falar, mas se calhar não querias ser tu a começar este assunto e se calhar ela conseguiu te ajudar de uma forma que nem ela tem ideia de quanto ajudou. Isto é o poder do básico bem feito em qualquer relação. Exatamente. Lá está, ajudar mesmo quando nós nem sequer sabíamos que precisávamos de ser ajudados, às vezes nem nós sabemos que estamos a precisar de ser ajudados, mas aquela pessoa chega lá e diz, tu não estás bem, precisamos de falar, e sem dúvida que lá está, que este poder que nós temos nas relações é fantástico e pode ser aplicado de tantas formas. E tu agora a pensar mesmo também em casais, não é? Que às vezes está a acontecer alguma situação, ou tu vês que a outra pessoa não está assim muito bem, e tu vais lá e perguntas, mas o que é que se passa? Mas diz, e fala, e tu tens que falar, mas tu já conheces a outra pessoa, ao ponto de perceber que ela precisa do seu espaço, tu não vais insistir. Ou seja, tu vais com, o conhecimento nosso e o conhecimento do outro é um grande, grande poder. E a Mara está aqui a dizer, a terapia faz com que sejamos mais observadores e alerta para não só para os nossos comportamentos, e até mesmo para os comportamentos de quem nos rodeia. É incrível, e é mesmo. E nós passamos a ter uma empatia pelo outro. Esquece, brutal. Porque imagina, que tu em terapia tu começas a perceber que tu tens certos comportamentos por causa do teu passado, por causa da tua bagagem emocional. Tu vais começar a olhar para as pessoas, tu não olhas simplesmente para a reação, tu olhas para o que é que está por detrás daquela reação também. E tu acabas por desenvolver muito mais empatia pelo outro. É muito mais aguçado, ou seja, quando tu também começas, e às vezes é um bocadinho isto, eu sinto isto tanto nas outras pessoas, não é? Por exemplo, as pessoas que são muito críticas umas com as outras. Muitas vezes nós sabemos que quando nós recebemos uma crítica, quando alguém nos critica, principalmente de uma forma totalmente não construtiva, tem muito mais a dizer do outro do que nós mesmos. Quando nós começamos a trabalhar esta crítica em nós e permitimos-nos também ser empáticos connosco, começamos a encontrar esta paz em nós e começamos também a procurar para transmitir esta empatia no outro. E então começamos a conseguir perceber coisas também com o outro e estarmos muito mais tranquilos com as outras pessoas que estão à nossa volta. E às vezes é muito isto, que é quando eu começo a conhecer-me melhor, quando eu me permito também ser menos autocrítica para mim, se calhar, por exemplo, e tentar ser muito mais empática e muito mais, ter uma relação muito mais amorosa comigo do que costumo ter, isto depois expande também para os outros. E lá está, sem dúvida que a terapia ajuda-nos a perceber coisas connosco e sem dúvida com os outros, e sinais que nós muitas vezes estamos. Lá está, que vamos ser sinceros, não somos educados, muitas das vezes, analisar, não é? Mas muitas vezes nós não somos educados a estar atentos a estes sinais, a red flags de relacionamentos, sejam os quais forem, estas questões de estarmos, lá está, aqui a sabermos como lidar com o outro de várias formas, seja em que tipo de relação for, e a terapia ajuda-nos muito, não a educar, não é? Mas aqui a fazer um processo de transformação gigante e de dar, ressignificar aqui algumas coisas que nós fomos aprendendo ao longo da vida, sem dúvida. Estavas a falar que nós não aprendemos e eu estava mesmo a pensar, como é que é suposto nós aprendermos, não é? Sim. Tipo, onde? Isso na escola. Na escola não podemos estar à espera, sem dúvida. Nem na escola. Agora, ainda bem, fala-se muito sobre violência no namoro, cada vez mais na adolescência, e mesmo com as crianças, e educação sexual e tudo mais.
Mesmo assim, epá, juro, eu fico a pensar, como é que é suposto eu aprender estas coisas se nunca me ensinaram, não é? Exatamente, sem E dúvida. ainda bem que existe terapia e que também existe cada vez mais alerta para estas questões que são Sim. tão importantes. Então, falámos aqui sobre a parte da bagagem emocional, falámos aqui sobre a parte dos valores, falámos aqui sobre a parte dos objetivos, já tocámos aqui um bocadinho que é bem na parte da comunicação. Eu queria também perguntar-te se tu alguma vez sentiste o efeito deste básico mal feito e deste básico bem feito na tua relação. De qual deles? Já falámos de tantos maravilhosos. Qual é que foi assim o mais impactante para ti? De todos. Sem dúvida que foi comunicação. Okay. Sem dúvida nenhuma. E lá está, para cá já estavas a falar nisso, estava a lembrar que há pouco tempo no podcast também falei sobre isso. Falei num episódio em que falei mesmo sobre várias coisas que aprendi na minha relação. E lá está, também falei dos valores, dos objetivos, falei um bocadinho de tudo aquilo que temos falado aqui hoje e falei principalmente desta questão da comunicação. E obviamente também respeitando a pessoa que eu tenho ao meu lado e também não respondo aqui, obviamente, muito sem claro. deixar a pessoa confortável, como é óbvio. Mas, sem dúvida, que tem sido o maior desafio que nós temos tido na nossa relação desde sempre. Primeiro, porque, como eu costumo dizer, eu sou uma tagarela. E, portanto, eu sou uma tagarela, eu falo pelos cotovelos e o que é que nós esperamos quando nós somos como somos? Estamos à espera que o outro seja muito parecido connosco, comunique muito da mesma forma. Quando existe aqui momentos de maior tensão, eu sou um bocadinho mais explosiva, sou um bocadinho mais expansiva. E tendo em conta que nós também, se calhar, depois vimos de meios, não é? Seja familiares, seja de amigos, que se calhar têm mais ou menos o mesmo tipo de comunicação. Nós estamos a uma relação e estamos à espera que a pessoa reaja da mesma forma, não é? E eu cheguei a uma relação em que a pessoa que está comigo é uma pessoa muito mais tranquila, é uma pessoa que tem mais dificuldade em comunicar, seja, não está, na comunicação do dia-a-dia não, propriamente, mas esta comunicação dos sentimentos, das emoções, é uma pessoa que tem mais dificuldades em comunicar. E eu que vinha, às vezes, de um ambiente tão cheio, tão barulhento, tão cheio de coisas e com explosão de tantas emoções, chego ao pé de alguém que me dá silêncio. Isto é assustador. Isto é totalmente aterrorizador. Só que ao mesmo tempo, eu ainda hoje digo que se calhar foi das melhores sortes que eu tive na minha vida. Porque esta pessoa permitiu-me navegar no silêncio, permitiu-me navegar numa coisa em que eu me senti totalmente desconfortável, mas que eu agora já consigo respeitar muito mais o silêncio numa conversa acesa, como nós costumamos chamar as discussões, por exemplo. Não é? Eu costumo dizer que eu quase nunca discuti com o meu marido na minha vida. Porquê? Porque já há este equilíbrio. Já não é totalmente silêncio, mas também não é aquele barulho todo. E permite-me escutá-lo. Eu sinto que com ele tenho uma escuta muito mais ativa e muito mais empática do que tenho noutras relações da minha vida. Por causa do modelo de comunicação dele. Agora, claro que nós tivemos que trabalhar esta comunicação, porque se fosse sempre silêncio o tempo todo, obviamente que não daria. E isto tem sido um trabalho de muitos anos, não é? Que nós temos feito até agora. Porque ao início é muito difícil quando nós pensamos que os nossos estilos não têm nada a ver, eles até podem mesmo ser opostos. Mas nós temos aprendido tanto um com o outro. E tem sido uma dança, tal e qual como dizíamos há pouco, sem dúvida gigante. E então quando nós casámos eu senti uma diferença enorme, porque eu passei a morar com ele todos os dias, que eu não morava com ele. E a diferença então é gigantesca, porque tu estás ali e ainda por cima, passar pouco tempo de estarmos casados, começámos os dois a trabalhar em casa, portanto estamos quase 24 juntos e portanto é assim, um desafio muito grande, mas eu acho que é um dos desafios mais bonitos que eu tenho tido na minha vida é esta questão do ressignificar a minha própria comunicação entre nós os dois, sem dúvida. Eu gosto de imenso. Eu já disse que sou uma tagarela, eu falo muito. Não, Natal, estava aqui encantada a ouvir-te falar. Sim. E estava aqui a pensar também, perguntar-te, esta parte que nós estávamos a falar sobre investir em conhecer a pessoa e tudo mais, tu sentes que fizeram este trabalho no início da relação? Como é que foi para ti? Ou seja, de uma forma prática? Exato. Não, ok. O não, quer dizer, eu fiz um não também muito automático. Eu vou-te explicar, é que nós começámos a namorar muito novos. Nós tínhamos 16 anos os dois quando começámos a namorar. Porque nós já temos quase 12 anos de relação, portanto já foi assim há imenso tempo. E portanto, lá está, vamos ser sinceros, com 16 anos, já aqui uma bagagem também muito grande. E já aqui, por exemplo, um processo de terapia, que já muitas das pessoas passaram já com esta idade. Nós não estamos muito conscientes destas coisas, nem da comunicação, nem das nossas emoções. Portanto, naquela altura, vamos ser sinceros. Claro que a comunicação foi trabalhada desde o dia 1, porque obviamente quando eu percebi que nós chegávamos aqui a um ponto de conflito
e que as coisas não estavam, lá Não está, davam certo. barulho versus silêncio, claro que eu percebi que alguma coisa não estava certa e que desde o início que eu trabalhei muito isto em casal. Só que o que é que eu senti, e eu acho que isto também foi o que eu senti quando me casei, a diferença entre namoro e casamento, é que eu durante muito tempo tinha esta coisa, exatamente como tu disseste ainda há bocado, penso que era de uma paciente tua, tinha muito esta ideia de que eu vou conseguir ajudar esta pessoa a ultrapassar esta questão. Eu vou conseguir mudar esta pessoa. O mudar, sabes que eu mudar nunca tive, porque eu nunca o quis mudar. Nunca o quis mudar, precisamente por aquilo que eu te dizia há bocadinho, que é, se ele trouxe esta paz gigante, eu também não quero tirar isto dele de todo. Isto também faz dele aquilo que ele é e a pessoa que também faz com que, lá está, os opostos às vezes podem trabalhar e podem correr muito bem juntos, mas eu nunca o quis mudar. Mas eu achava que ia conseguir trabalhar isto com ele e que ele ia conseguir comunicar ainda melhor com o tempo, com a minha ajuda. A questão é que, ok, eu sou, lá está, eu na altura ainda não era psicóloga, mas sempre tive este gosto pela psicologia, depois fiz estudante de psicologia, depois fui psicóloga, ao longo destes anos todos de relação, e foi muito difícil também chegar à conclusão que eu não tenho que ser, nem preciso de ser, nem é o meu dever ser, a psicóloga desta pessoa. Eu sou a namorada dela. E é Exatamente. muito complicado também. Sim. Separar Mas sim, esses papéis, não é? exato, isto para dizer que ao início não tanto, hoje em dia claramente muito mais trabalhar com muito mais consciência, sem dúvida nenhuma. Uau. Sem dúvida. E quais são assim, agora veio-me outra pergunta à cabeça. Quais são assim os hábitos que vocês têm, ou tipo as práticas que vocês têm para garantir que este básico é bem feito? Porque o básico bem feito ele pressupõe uma frequência, não é tipo tu Exato. dizes uma vez e já está. Uhum. Como é que se mantém, como é que se alimenta numa forma prática isto numa relação? Lá está. É assim, nós estamos muitas vezes muito tempo juntos, portanto a comunicação acaba por acontecer muitas vezes, e nós estamos sempre aqui em comunicação, mas às vezes nós damos por nós a fazer aquelas perguntas que muitas vezes não se faz, que é, olha, como é que tu te sentiste este mês? Como é que tu sentiste que eu te ajudei este mês? Como é que tu sentiste que o que é que eu fiz, que por exemplo te possa ter magoado e que tu não tenhas comunicado porque não tenhas sentido à vontade, e que eu ainda te posso ajudar a trabalhar, por exemplo, ainda hoje? O que é que eu posso melhorar alguma coisa que se calhar não tenha feito tão bem? Fazer estes momentos mais conscientes de abertura de diálogo. E claro que quem não está tão habituado a falar sobre isto pode precisar de mais. E é estranho, não é? E é estranho, não é? Claro que sim, sem dúvida, e que é muito estranho. Mas que implantar este hábito, e eu posso dizer que ao início eu estava a tentar ser um bocadinho mais rígida com isto, da questão de, ok, de um mês em um mês vamos ter esta conversa, de X em X tempo vamos ter esta conversa. Mas é curioso que não é necessário, porque depois quando tu implementas isto, mesmo que tu não fales, tu por outra forma acabas por falar nestas coisas no teu dia a dia. Elas acabam por surgir, que é, ok, ao início tem que ser um bocadinho mais agendado, um bocadinho mais planeado, e depois dás por ti, ok, de repente estamos a falar sobre qualquer coisa e já estamos a falar sobre, olha, tenho-me sentido imensamente feliz na nossa relação, ou não tenho sentido assim tão satisfeita com esta questão ou com aquela questão, será que podíamos falar um bocadinho? E portanto acaba por se tornar uma coisa muito mais inconsciente. Natural, não é? É, mais natural. Mas primeiro tem que ser intencional. Eu acho que esta Sem parte dúvida, aqui é muito sem importante porque, dúvida. ok, isto, as coisas não estão a funcionar, não está bem, preciso fazer aqui alguns ajustes. Esta parte dos valores, dos objetivos, da bagagem emocional, da comunicação não está alinhada e outras questões que nós também podemos fazer para cima da mesa. Até se quiseres trazer outra para cima da mesa, se pensares aí, diz. Ok, não está alinhado e agora, né? O que é que eu faço? Outra pessoa é que está. Não, tipo, tem que haver uma intencionalidade na mudança, tem que haver aqui esta também autorresponsabilidade no que é que eu posso fazer para que isto venha a mudar. E no início vai ter que ser intencional, se calhar no início vai ter mesmo que se marcar aqui, olha, de X em X tempo, nós vamos fazer isto para nos alinharmos. E está tudo certo com isso, as coisas não vão mudar de uma forma natural. Tudo aquilo que nos é hoje natural, um dia já nos foi estranho, desde lavar os dentes até atar os ténis. Já houve um dia em que nós não sabíamos fazer e que fazíamos mal e que demorávamos muito tempo. E hoje em dia já fazemos isto de uma forma natural, que às vezes nem nos lembramos como é que o fizemos, mas fizemos. Então, neste básico, bem feito, também é igual. Então, se calhar, no início vai ser uma coisa estranha, vai ser lidar com perguntas que tu nunca fizeste nem a ti próprio, tu alguma vez te fizeste, quanto mais fazer ao outro. E vai ser muitas vezes encarar aqui uma palavra que tu usaste aqui ao longo da live, que é a parte sombra. E nós não somos só luz, nós não somos só
parte, mas nós também temos uma parte sombra. Sim. E também estava aqui a pensar que às vezes nós sentimos desconfortáveis em falar sobre isto com alguém. Eu não sei se te acontece agora passando para a veia de psicóloga, às vezes em terapia, que as pessoas dizem, olha, eu nunca contei isto nem à pessoa que está comigo, Exato. não é? Eu E poderoso. é, Ouvimos isto, é qualquer coisinha. é qualquer coisa. Meu Deus, que responsabilidade! Eu acho que é ali um limite de meu Deus, obrigada, não é Obrigada, por esta exatamente. oportunidade, mas é uma Podes crer, responsabilidade muito muita grande. responsabilidade. E depois, quando nós conseguimos passar esta parte de falar sobre coisas que nós nunca se calhar tivemos coragem de admitir a nós, com a outra pessoa, é como eu também já disse, passa pelo outro nível da relação. Mas é normal que no início ainda não existe esse conforto para partilhar certas coisas, para falar sobre certas coisas, para comunicar certas coisas. Às vezes existe aquele pensamento, esta pessoa não me vai entender, esta pessoa não vai compreender. E é importante haver este alinhamento, mas de uma forma contínua, ou seja, não precisa de ser logo à bruta. Eu costumo trabalhar muito quando as pessoas querem comunicar algo à pessoa com quem estão, e trabalho muito com adolescentes também, que às vezes é comunicar com uma amiga, que se zangaram por alguma coisa. Exatamente. Ok, e tem medo de comunicar alguma questão, pá, escreve. Primeiro despeja isso, verbaliza de alguma forma e depois para tu conseguires construir melhor os teus pensamentos e até conseguires filtrar aquilo que tu se calhar estás pronto para falar agora, estás pronta para falar agora e não estás pronta para falar noutra altura. Mas é importante haver esta intencionalidade, é importante haver este movimento de eu perceber, ok, que se calhar os meus relacionamentos não estão a ser de uma forma tão positiva, o meu relacionamento não está a ser de uma forma tão positiva, mas eu não vou ficar de braços cruzados a assistir. O que é que está a falhar? Em primeiro lugar, olhar para mim, não é? Em primeiro lugar, olhar para mim, ok? Há alguma coisa dentro de mim que precisa ser trabalhada, eu estou a ter consciência de quem eu sou, eu estou a ter consciência daquilo que não me está a satisfazer, daquilo que me está a deixar insatisfeita, estou a ter consciência daquilo que eu estou a sentir que falta. E depois olhar para a relação, efetivamente, e perceber, ok, o que é que está aqui a falhar? Estamos em frequências diferentes, o que é que está desalinhado, o que é que precisa de ser trabalhado? E trabalhar, colocar a mão na massa, não é tipo desistir e partir para o próximo, não é? Sem dúvida. Nada disso. E estavas a dizer, por exemplo, essa questão da escrita, não é? E agora lá está, vou remeter aqui para um exemplo de uma relação romântica, porque foi o exemplo que ainda hoje tive em terapia, de uma paciente minha que teve aqui está aqui a passar uma transição na vida dela, e então que ela teve aqui um momento em que ela se sentiu com muitas emoções à flor da pele, aquele turbilhão de emoções que quem nunca sentiu, não é? E aquilo que ela se lembrou foi, vou escrever aquilo que eu estou a sentir. E efetivamente escreveu assim uma carta muito grande sobre esta transição que ela sente que está a passar, sobre todas as dúvidas que ela está a sentir, sobre tudo aquilo que ela sente que está a passar-se dentro dela. E ela, não na altura, mas agora passado cerca algumas semaninhas depois, ela estava a falar sobre isto com o marido e lembrou-se, e eu hoje dou-lhe os parabéns por isto, porque também não é nada fácil nós conseguirmos transmitir esta vulnerabilidade para o outro. E ela diz que, olha, não há melhor forma de eu te explicar do que eu mostrar aquilo que eu fiz. E ela agarrou na carta que ela escreveu naquele momento, porque já se sentiu confortável para o fazer, e mostrou à pessoa que está com ela. E a pessoa que estava com ela absorve tudo. Claro que ainda tirou algumas dúvidas de como, mas como assim? Mas numa visão não, tal como dizíamos há bocadinho da idade dos porquês, não para julgamento, mas para tentar perceber. Mas ela, foi o que ela disse, ok, foi a melhor forma que eu tive de explicar à outra pessoa tal e qual aquilo que eu estava a sentir. Porque retiramos completamente todo o ruído que existe da comunicação e transmitimos apenas aquilo que nós queríamos. E foi aquilo que ela fez de forma super vulnerável, super em bruto, ela também conseguiu transmitir à outra pessoa aquilo que ela estava a sentir. E lá está, mas obviamente que isto nem não tem que acontecer por todas as pessoas, nem todas as pessoas têm que se sentir capazes de o fazer, porque podemos precisar aqui de todo um processo para conseguir fazer isto. Sim, e isso, por exemplo, já mostra um nível de maturidade mais elevado. Há pessoas que podem não estar prontas para isso, Claro. mas essa questão de tu seres curiosa e de tu comunicares. A outra pessoa também estava, não, eu acho que ele fez isto porque ele pensa isto, isto e aquilo. Exato. Calma, tu achas ou tu perguntaste? Tu alguma vez perguntaste isso? Ah, não perguntei. Então, se calhar é só uma interpretação tua. Porque teve uma coisa que tu também falaste ao longo da live, que depois eu nem reforcei, que é que nós ouvemos o outro de acordo com a nossa visão do mundo, de acordo com as nossas lentes, não é? De acordo com as lentes do outro. Então, às vezes, o outro está a ver com as lentes dele, eu estou a ver com as minhas. Está tudo certo, não temos de ter as mesmas lentes. Mas eu preciso de perceber um bocadinho como é que funcionam as tuas lentes e tu precisas perceber um bocadinho como é que funcionam as minhas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque lá está, sem dúvida que aquilo que nos acontece no dia a dia, muitas das vezes não é aquilo que nós, vou reformular, aquilo que nós absorvemos daquilo que é o nosso dia a dia, muitas das vezes não é aquilo que acontece. É a interpretação que nós fazemos daquilo que acontece.
importante, sem dúvida, nós irmos partilhando e trocando estas lentes entre nós, para as pessoas que estão à nossa volta conseguirem perceber também um bocadinho a forma como nós olhamos para o mundo e conseguirem perceber um pouquinho e conseguirem nos perceber a nós de forma diferente, como é que nós funcionamos, como é que nós vemos as coisas. Eu acho que isto é tão importante, porque às vezes ajuda aqui a conseguir resolver alguns conflitos que lá está, às vezes escalam para coisas super destrutivas numa relação, e que às vezes podia ser tudo tão evitado se nós partilhássemos mais aquilo que nós somos e como nós vemos as coisas e como nós sentimos que todos nós sentimos de forma diferente e vemos de forma E diferente. sermos transparentes e sermos transparentes sem medo das consequências que isso possa trazer. Porque às vezes o que eu também vejo é que as pessoas adiam conversas e adiam conflitos que são necessários, que conflitos não são confrontos, conflitos não são discussões para partir a casa ou para romper com um relacionamento, não. Às vezes também vejo isto tipo a 8 ou 80, ou nós somos amizades então, ou nós somos besties, ou então cada um passado nunca mais falamos. Calma, gente, há comunicação. Então, mas às vezes nós também adiamos certas conversas com medo das consequências que aquilo pode ter. Mas um conflito adiado, ele acaba por ser multiplicado, tipo bola de neve, e as coisas começam a ficar ali mega enroladas. Então, às vezes também é importante ter estas conversas, porque mais uma vez, se nós não temos estas conversas e não existe esta comunicação de uma forma transparente, isto acaba depois por trazer as suas consequências lá na frente. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, Petra, sem dúvida que muitas das vezes nós temos muito receio desta questão do conflito. Quantas e quantas pessoas é que nós não recebemos em terapia, por exemplo, a dizer-nos que têm muito medo do conflito e que é normal. Nós depois vamos a trabalhar isto com as pessoas e muitas vezes vêm aqui algumas experiências mais traumáticas, padrões familiares também um bocadinho mais complicados, padrões às vezes de vinculação também aqui um bocadinho mais complicados. E lá está, ou seja, é normal que algumas pessoas tenham medo do conflito. Mas o que é muito importante nós percebemos? É exatamente aquilo que tu disseste. Conflito não tem que ser igual a uma discussão destrutiva. Que é aquilo que nós muitas vezes olhamos para uma forma de conversar, se calhar sobre assuntos um bocadinho mais sérios. Que é, não, eu não quero aproximar daqui porque sei que se eu entrar aqui isto vai destruir a minha relação. Por exemplo, pessoas que tenham exemplos de relações em que se baseavam praticamente em discussões destrutivas, que foi aquilo que elas viram a crescerem em, por exemplo. Muitas vezes as pessoas depois desenvolvem este medo de sequer se aproximar perto do conflito. Então fogem dele o máximo que podem. Só que o problema é que nós sabemos que o conflito é necessário. Desde que seja bem trabalhado e que seja bem desenvolvido, ele é necessário e que ele mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Por isso não fujam. Tentem trabalhar e perceber o que é que vos empurra, não é? Destes conflitos. Trabalhem isso e não tenham medo de mergulhar no conflito. Pode ser desconfortável, mas acreditem que aquilo que nós retiramos do conflito é maravilhoso. E são os conflitos muitas vezes que nos permitem crescer e muito nas relações. E lá está, seja que tipo de relação for. Muitas das vezes é a partir destes conflitos que nós aprendemos imensa coisa sobre o outro. Então acrescentámos aqui um pontozinho, gente, estava a dizer que bem feito, bagagem emocional, não é? Que é aqui o conhecimento de mim e o conhecimento do outro. Exatamente. Objetivos, valores, comunicação e conflitos. Eu diria, né, que conflitos também faz parte aqui desta base. É verdade. Não é? Sem dúvida. Ai, olha, o tempo passou tipo a correr, já passou 1 hora. Mas eu já passou 1 hora, eu por acaso também não estava a ver. Meu Deus, tão bom, tão bom. É sempre tão bom conversar contigo. É maravilhoso. E obrigada por teres tirado aqui do teu tempo a vir partilhar aqui connosco na Purpose Academy. Obrigada às pessoas que tiveram, a quem está a assistir. Obrigada. Quem acompanha o trabalho da Marta, ela fala aqui muito sobre relacionamentos e sobre tudo e mais alguma coisa. Quem não conhece, acompanha aqui o trabalho da Purpose Academy, que tudo que é relacionado com valores, objetivos e propósitos nós falamos aqui. Este que mais tarde vai ficar gravado, vou deixar salva, vou-te colocar como colaboradora, caso queiras colocar no teu perfil, está bem? E é isto, minha gente. Obrigada. Nossa próxima conversa com propósito, acho que é daqui a 2 semanas, mas eu depois vou estar a falar nos stories. Acho que é sobre criança interior, se não me engano. Também é um tema assim mega giro, mega interessante. Então, é isto, minha gente. Obrigada. Um beijinho. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Estas lives são sempre fantásticas, maravilhosas. É sempre fantástico poder trocar aqui estas coisas contigo. E muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. E obrigada a quem esteve connosco aqui durante este tempinho todo a ouvir-nos e aqui a passar a noite. Muito, muito obrigada. E obrigada. Obrigada. Um beijinho muito grande. Um beijinho a todos. Uma boa noite. Obrigada. Deixa-se aqui ler. Acho que sintetizaram os pontos mais importantes dos relacionamentos saudáveis.
Preciso mais lindas. Ai, Obrigada, obrigada. muito Linda. obrigada. Muito obrigada a Ai, todos. os Olha coraçõezinhos que estão giro! muito fofo. Exato, Espera, deixa eu ver se faz outra vez. Não, agora já não faz. Ah, faz, Ok, faz. agora faz. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Um beijinho Um muito grande. beijinho Tchau, gigante. tchau. Beijinho. Tchau, Obrigada, um tchau. beijinho. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau.